Bom dia a todos e um excelente domingo. Que bom estarmos aqui mais um dia desta abençoada semana de oração. E olha só, já estamos quase na metade. Hoje é o quarto dia dos 10 que teremos aí no total. Gostaria primeiramente de agradecer à Igreja do Satélite por ter me feito esse convite e me dar a oportunidade de gravar esse vídeo para falar aqui com vocês hoje. Vamos nos lembrar também do nosso projeto de oração. Não se esqueçam de orar pelos 5 amigos que vocês têm que estão afastados da igreja neste momento. Manda uma mensagem para eles, diz que você está orando, diz que você está pensando neles e os convide a assistir esses vídeos. Mostre a eles que você está pensando neles. E aproveitando que hoje é domingo, vou fazer uma oração especial então, não somente pelo dia de hoje, pela semana de oração, mas por toda a semana que temos agora pela frente. Vamos começar então? Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pela oportunidade de estarmos mais um dia acordados, pelo dom da vida que o Senhor nos dá diariamente, Senhor. Queremos te agradecer também pelos dias desta semana de oração que tivemos até aqui, pelo quanto o Senhor está nos ensinando até agora, e queremos te pedir, em especial, por esse seu filho que está falando aqui agora, meu Deus. Esteja comigo para que eu possa apresentar uma boa palavra para todos que estão assistindo este vídeo aqui hoje. Nós te pedimos pelo restante da semana que vem por aí, Senhor, em nossas atividades de trabalho, de estudo, que assim como já tem feito, o Senhor continue conosco. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nesta semana. Começamos na quinta-feira falando sobre saúde de forma integral, depois falamos de saúde em princípios, ontem vimos um pouco sobre saúde física e hoje vou já falar qual é o assunto. Mas antes, creio que seja bem importante vocês entenderem quem eu sou e por que sou eu quem vou falar sobre o que virá a seguir. Então, prazer, o meu nome é João Marcos, eu sou batizado na Igreja Adventista há quase 10 anos, eu tenho 20 anos de idade, então quase metade da minha vida aí eu estou dentro da igreja. Eu sou casado também com a minha linda e maravilhosa esposa Ashley há pouco mais de 6 meses, olha só. E também sou estudante de psicologia. Eu estou no 4º semestre da faculdade e é dessa parte da minha vida que a gente vai conversar hoje. Então, nosso tema de hoje vai ser saúde emocional. E claro, saúde emocional e psicologia são duas coisas que conversam muito. Alguns diriam até que uma depende da outra. E, portanto, se elas conversam tanto assim, nas minhas aulas da faculdade, eu ouço bastante, eu tenho bastante aulas sobre saúde emocional, certo? Na verdade, não tanto assim, deixa eu explicar para vocês. Sim, falamos de saúde emocional, mas saúde emocional é um termo tão abrangente e pode significar tantas coisas para tantas pessoas, dependendo de quem está falando, da abordagem que está sendo representada, do contexto, que é difícil a gente falar desse assunto único, falando só dele, somente deste tema. Então, como é na faculdade? A gente sempre está associando saúde mental a algum outro tema. Então, falamos de saúde mental da criança, saúde mental do adolescente, a saúde mental do adulto, do homem, da mulher, do pobre, do trabalhador. E aí a gente vai trabalhando a saúde mental vinculado a alguma outra coisa. Hoje eu quero fazer diferente aqui com vocês. Eu não vou vincular a saúde emocional ao cristão ou a qualquer grupo específico, a qualquer ministério que a gente tem aqui dentro da igreja. Eu vou falar de saúde emocional de forma geral, explicando o conceito, como funciona e se temos ou não essa famosa saúde emocional. Eu venho então com a difícil missão de falar de saúde emocional sem criar ramificações, sem tomar outro tema. E para isso eu realmente creio que a gente tem que começar do começo. Então vamos lá. O que é saúde emocional? Se você quiser, pausa aí o vídeo e tenta pensar o que você acha que é saúde emocional. Bom, saúde emocional para alguns pode ser feliz, saber lidar com os meus sentimentos, não ser depressivo. A gente pode dizer de forma genérica a saúde emocional de muitas formas e as pessoas vão entender de maneiras diferentes. Mas eu resolvi apelar aqui com vocês e eu vou trazer o significado que o Google dá pra gente, pesquisando na internet. E vou ler aqui agora. A saúde emocional, por sua vez, é o reflexo da nossa habilidade para reconhecer, compreender e gerenciar nossos sentimentos.
é a capacidade de encontrar equilíbrio entre as emoções, permitindo-nos expressar alegria, tristeza, raiva ou calma de maneira saudável e construtiva. Eu vou ler mais uma vezinha esse final, porque eu acho que ele é o cerne que a gente vai falar aqui hoje. Permitindo-nos expressar alegria, tristeza, raiva ou calma de maneira saudável e construtiva. A gente pode tentar dizer então, de certa forma, que a saúde emocional é a nossa capacidade de nos expressar, de mostrar o que estamos sentindo sem fazer mal aos outros. Como, por exemplo, se eu estou jogando um jogo de futebol, um jogo de tabuleiro com os meus amigos, um videogame com meus colegas, eu posso perder e ficar magoado por perder sem precisar fazer alguém se sentir mal por ganhar. Assim como eu posso e deveria ganhar sem precisar fazer alguém se sentir mal por perder. As minhas emoções não precisam afetar negativamente a dos outros. Nunca as pessoas têm que parar de se importar umas com as outras, se solidarizar com a emoção alheia. Mas a gente tem que aprender a nos expressarmos sem machucar alguém. E aí eu pergunto pra você que está me assistindo agora: você acha que tem saúde emocional? Você acha que você é capaz de expressar os seus piores sentimentos sem machucar as pessoas ao seu redor? Antes da gente responder essa pergunta, vamos tentar descobrir juntos. Mas antes, eu quero contextualizar algumas coisinhas. A gente aprende dentro da psicologia que o ser humano é biopsicossocial. Vou falar de novo. O ser humano é biopsicossocial. Ele é bio porque nós temos características biológicas que são genéticas passadas pelos nossos pais que vieram a gente no momento em que nascemos. Eu tenho esse rostinho, eu tenho algumas questões na personalidade porque puxei dos meus pais. É o famoso termo de puxar dos pais. O ser humano é também biopsico, porque nós temos características psicológicas de como a nossa vida foi acontecendo. Então, como fomos criados e ensinados dentro da nossa casa, como nós fomos percebendo o mundo e como ele funciona ao nosso redor. Mas não somos só biopsico, nós somos biopsicossociais. Porque o ser humano, ele é moldado também pelo contexto em que ele está inserido. Então, dependendo de como é o país que ele nasceu, como funciona a cultura que ele vive, ele vai deixar de agir de determinada maneira ou agir de determinada forma. Vamos tentar então trazer um exemplo prático do que é esse biopsicossocial. A gente pode afirmar que o ser humano é bio, portanto, ele pode naturalmente nascer com uma voz mais alta ou mais baixa, ele falar com quase ninguém escutando ele ou parecer que ele está gritando o tempo todo. O ser humano também pode ter sido ensinado dentro da sua casa que gritar ou falar alto ao público é uma coisa errada, ou que dependendo do contexto está tudo bem, e por isso ele é psíquico. Mas além disso, ele também é social, porque ele pode ter nascido em um país que está tudo bem gritar para comemorar alguma coisa, como fazemos aqui no Brasil. Ou pode ser que isso não seja algo comum e certo, como é, por exemplo, lá no Japão. Então, dependendo de todos esses pontos, dessa parte biopsicossocial, vai variar o quão alto a gente vai gritar quando o Brasil fizer gol na Copa do Mundo. Portanto, o que às vezes pode parecer de má intenção ou rude de alguma pessoa, pode ser só a forma dela se expressar por conta dessas características biopsicossociais. Então, a gente não pode deixar de ter o diálogo, de perguntar o que você quis dizer, o que você quis fazer, por que você agiu assim, porque o que pode de vez em quando parecer um ataque à nossa pessoa, é só a pessoa sendo ela mesma. Apesar disso, é claro, nem sempre é só o nosso jeito de ser. Infelizmente, na maioria das vezes, por sermos pecadores, por sermos seres humanos, nós estamos machucando os outros. E é essa falta de saúde emocional que faz a gente não conseguir nos expressar, dizer ou mostrar o que estamos sentindo sem ferir alguém. Mas eu não estou querendo dizer aqui sobre momentos que conscientemente alguém tenta machucar outra pessoa, de propósito, por raiva ou por inveja, algo do gênero. Mas, de novo, quando há falta de saúde emocional, quando não sabemos nos expressar
e por isso machucamos alguém. Mas talvez isso não aconteça da forma que eu estou dizendo. Talvez não tenha tanta frequência, talvez eu esteja exagerando e eu não estou sendo irônico, tal se parece, né? Mas eu posso estar errado no que eu estou dizendo aqui. E para garantir que eu não estou falando besteira, então, vamos à nossa autoridade suprema, vamos à Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre saúde emocional. Eu já vou adiantar para vocês aqui que não existe nenhum versículo que diz exatamente o termo saúde emocional, mas nós podemos encontrar alguns que falam conceitos semelhantes, que trazem essa ideia de que devemos ter saúde emocional. Eu vou ler para vocês agora então em Efésios 4, de 2 a 3. Se quiser abrir na sua Bíblia aí, eu espero um pouquinho aqui, pode pausar o vídeo. E aí então vamos ler juntos. Leio. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Acho que a gente consegue concordar que fica bem claro aqui que isso deve ser então uma característica do cristão. O cristão deve ser humilde, o cristão deve tratar os outros com amor. Eu sei, não é tão fácil assim. Porque, de novo, somos seres humanos e somos pecadores. E às vezes nós estamos machucados, nós estamos tristes, irritados ou magoados. E acabamos ferindo alguém por não sabermos nos comunicar, por não conseguirmos transmitir esse nosso sentimento ruim sem causar mal a quem está ao nosso redor. Jesus ainda não voltou, infelizmente, e ainda não estamos no mundo perfeito, onde nós não seremos machucados e não vamos machucar ninguém. Mas como a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue, então, ter uma melhor saúde emocional e conseguirmos nos acalmar os nossos sentimentos? Eu não vou falar da minha cabeça, eu vou ler na Bíblia novamente. E olha só, a gente tem um ótimo conselho em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e eu vou ler aqui para vocês agora, e vamos pausando para ir entendendo cada uma das partes desse versículo. Vamos lá. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, você é cristão, você acredita em Deus, você acredita que Jesus morreu para te salvar e pagar os seus pecados. Perfeito. Então, você que tem fé, deve acrescentar à sua fé a virtude. A virtude que é seguir o correto, fazer o bem, obedecer às leis, de forma genérica a gente pode falar assim. Então você cristão que tem fé, acrescente à sua fé a virtude. E aí, a virtude, o conhecimento. Então você tem fé, você acrescentou a fé à virtude, agora você acrescenta à virtude o conhecimento. Porque com o conhecimento, você sabe o que é o certo, o que é errado, e que você não deve fazer, como você deve fazer. E então continuo. Ao conhecimento, o domínio próprio. Porque eu posso ter o conhecimento do que é o certo e do que é o errado. Mas se eu não tenho domínio próprio, eu não vou ser capaz de seguir este correto. Ao domínio próprio, a perseverança, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que insistir, porque não é fácil. Nós vivemos num mundo que nos incentiva o tempo todo a sair do correto. Então temos até agora a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e a perseverança. E aí, na teoria, isso já me parece o suficiente para você fazer o bem, tomar atitudes corretas dentro desse mundo de pecado que a gente vive. Mas aí a gente tem aquele irmãozinho que não consegue se contentar com a vida dele como ela é. Ele faz mal aos outros, às vezes por inveja, às vezes por tentar conseguir alguma coisa. Aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que não é pior do que a gente porque somos todos pecadores, mas aquela pessoa que a gente acaba criando raiva porque nós não sabemos lidar com alguém fazendo mal. E o versículo continua: a perseverança, a piedade. Então, além de ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, nós precisamos ter também piedade. Porque nós precisamos ter a vontade de, para todos, fazer esse bem. E com a piedade, a gente chega à fraternidade.
E quase junto vem ali com a fraternidade, vem o amor. E é isso que o versículo diz. Eu vou ler ele completo aqui porque eu li ele pausadamente, talvez tenha ficado meio confuso. Então vamos lá. Por isso mesmo, empenhem-se, se esforcem, para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Vocês entendem que é uma escadinha que um vai levando ao outro? Que pela fé, por sermos cristãos, lá no final nós vamos chegar no amor. Portanto, você cristão deve chegar ao amor. Você deve ser capaz de fazer bem aos outros, mesmo que você não esteja bem. Mas isso realmente não é fácil. E eu falo que não é fácil por mim, porque quantas vezes em brigas eu já machuquei a minha esposa, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Então a gente precisa fazer alguma coisa aí nesse meio para chegar ao amor. E olha só, eu vou ler mais uma vez aqui, mas vou ler só até a metade. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. E para mim é aí a chave. É aí o ponto mais importante que a gente tem. Se você tem o domínio próprio, você vai ser capaz, eventualmente, de chegar ao amor. Mas como conseguir esse domínio próprio? O domínio próprio é dominar a si mesmo, se conhecer. É por isso que hoje a gente está falando de saúde emocional. E eu vou falar para você, talvez você não saiba, mas você tem que conhecer os seus próprios sentimentos. Se eu não sei o que eu sinto, se eu não sei como eu sinto as coisas, como eu vou ser capaz de não afetar os outros com isso? Conhecer os próprios sentimentos pode parecer algo genérico, eu sei, mas é muito mais profundo do que a gente pensa. E eu vou te provar isso agora te fazendo uma pergunta. Eu espero que você consiga me responder, mas eu tenho dificuldade nisso. Eu quero que você me responda agora como você sente raiva. Não o que você faz ou o que você sente enquanto você sente raiva. Como você sente raiva. Me diz aí, as suas pernas ficam trêmulas, a sua mão soa, o seu coração acelera? Como é fisicamente sentir raiva? Pausa o vídeo, pensa. Você consegue me responder? E a tristeza? Como é ficar triste para você individualmente? Você sabe como o seu rosto fica, se o seu sorriso muda, a sua disposição para fazer atividades, ela fica menor? Você sabe me dizer como é fisicamente, de novo, estar triste? Se você consegue se perceber e descrever fisicamente como é ter esses sentimentos, de verdade, é um bom sinal de saúde emocional, isso é algo muito bom mesmo. Mas se você não souber, fique tranquilo, não é um problema tão grande. Por meio da prática, a gente consegue. O ideal é fazer psicoterapia como eu faço, mas com exercícios no nosso dia a dia a gente consegue fazer isso. O que eu vou falar agora pode parecer um pouco contraintuitivo, mas eu vou pedir para que durante essa semana, em qualquer momento que você sentir um sentimento de raiva, tristeza, angústia, ansiedade, você para um pouco para pensar como você está sentindo o que você está sentindo. Você vai pegar e ver se você está com dor de cabeça, com o coração acelerado, se está chorando. De novo, como você está sentindo o que você está sentindo. Não são só nos sentimentos ruins não, tá? É porque eles é mais fácil de falar, mas quando você estiver feliz, empolgado, esperançoso, em qualquer uma dessas situações que você perceber, nossa, tô alterado aqui. Pensa como você está sentindo isso. Quais são as características que você está apresentando ao ter esses sentimentos. Mas vou reforçar aqui, caso não tenha ficado claro. Não é para parar de sentir, se acalmar e então avaliar o que você estava sentindo agora há pouco. Não, é durante, é enquanto você está sentindo. É durante a crise de raiva, é durante a crise de ansiedade, é enquanto você chora, enquanto você está comemorando. Por isso que eu disse que é contraintuitivo, mas você no meio desse sentimento forte, você vai olhar para você, tá, minha mão está tremendo, ok, eu estou ofegante, certo, estou sentindo minhas pernas fracas. Você vai, enquanto está sentindo o sentimento, se avaliar.
Pratica fazer isso durante alguns dias. Pratica tentar conhecer o seu próprio corpo, tentar se conhecer, conhecer os seus sentimentos. Você vai perceber que uma hora vai ser mais claro para você. Você vai estar se sentindo mal e aí você vai começar a olhar as características do seu corpo e vai pensar: nossa, sempre que eu sinto angústia, eu fico desse jeito. E aí você vai saber que você está sentindo angústia. Sabendo que você está sentindo angústia, aí você consegue pensar: o que está me causando esta angústia? Por que eu estou desse jeito? Sabendo o que está te causando a angústia, você consegue começar a melhorar. Não vou diminuir os problemas de ninguém, até porque às vezes o que está nos causando angústia é um boleto que a gente não consegue pagar no momento. Mas, se você se compreende, apesar de não necessariamente conseguir resolver o problema, você consegue se resolver e você consegue não passar essa angústia para os outros. Não é porque você está mal com este problema que você vai deixar outras pessoas desta forma também. E é aí que está a saúde emocional. É aí que está o domínio próprio que a gente viu no versículo agora há pouco. De novo, pode parecer que eu estou falando besteira. Você pode não concordar comigo. Você pode achar que você já tem um domínio próprio, que você não precisa aprender e ter esse contato íntimo com os seus sentimentos. Mas olha, agora eu não vou mais ser amigo. Eu estou aqui para então te acusar. Eu te acuso neste peso de não ter saúde emocional. Eu te acuso de não ter domínio próprio. Eu te acuso de não saber agir quando algo fora do esperado acontece. A gente pode chamar a saúde emocional de maturidade emocional também. Está correto falar este termo. E portanto, eu te acuso de ser emocionalmente imaturo. E sabe por que eu te acuso? Porque nós somos assim. Eu sou assim. Não importa a sua idade, não importa o seu cargo, a sua formação, não importa a sua personalidade, como te criaram, nada disso importa. Sabe por quê? Porque nós vivemos num... Eu vou cortar. Nada disso importa, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo de pecados, de brigas, de solidão, e nós não temos tempo de vida suficiente aqui neste mundo para sermos emocionalmente maduros. Vocês sabem, após a volta de Cristo, nós vamos passar 1000 anos lá no céu. Isso é bastante tempo. Nós vamos ter 1000 anos para adquirir essa saúde emocional que aqui na Terra a gente não consegue. Não dá em, no máximo, 100 anos de vida a gente conseguir toda a maturidade emocional que a gente precisa para sermos perfeitos. Então não é porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu sou falho. Então eu não tenho tempo de vida aqui nesta terra para ser emocionalmente maduro como eu vou ser lá no céu. É para isso que a gente tem que se esforçar, começar aqui a se empenhar. A se empenhar para quê? Para adicionar a fé à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. E por isso eu quero te convidar agora. Vamos tentar melhorar a nossa saúde emocional. Vamos começar a adquirir a maturidade emocional para que um dia possamos estar no céu com o dono de todas as saúdes, que é o nosso Deus. E se você aceita participar desta batalha diária, te peço agora para orar comigo. Vamos pedir àquele que pode nos dar saúde infinita, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos, graças a Ele e não no nosso mérito, termos a capacidade de fazermos bem aos outros. Você ora comigo? Vamos lá. Pai, seus filhos estão reunidos aqui agora para te pedir a saúde emocional. O Senhor, que é dono de toda sabedoria, de todo conhecimento, nos ajude a termos domínio próprio, a conseguirmos nos expressar, mesmo quando não estivermos bem, sem fazer mal aos nossos irmãos, que também passam por momentos difíceis, Senhor. Esteja conosco em cada momento do nosso dia, para que possamos nos compreender e entender o que nós sentimos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de seu Filho amado. Amém.
Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, por favor, de fazer a oração aos 5 amigos que estão afastados da igreja. Não esqueça de convidá-los para participar desta abençoada semana de oração. E também não se esqueçam de essa semana fazer aquela força para parar e se autoavaliar, pensar como você sente o que você está sentindo para se compreender melhor. Tenha uma abençoada semana e até uma próxima. Tchau, tchau. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei como